Ó Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta manhã, Senhor, fala no nosso coração. Precisamos ouvir a Tua palavra, ó, não para adquirir mais conhecimento, ó, mas é para extrair vida da Tua palavra. Senhor, vem com a Tua preciosa luz, Senhor, iluminar os olhos do nosso coração. Senhor Jesus, nos dê mais revelação da Tua palavra. Senhor Jesus, retira de nós tudo aquilo, Senhor, que nos atrapalha de chegar mais a Ti. Nos dê uma mente pura, Senhor, uma consciência sensível ao Teu falar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, amém. Graças ao Senhor, né, irmãos? O Senhor tem nos dado mais uma semana uma palavra riquíssima, né? Nós vimos aí essa palavra de 1º e 2º Timóteo, destinatário a Timóteo, né? Ó Senhor Jesus. Mas antes de nós entrarmos no encargo da palavra, eu gostaria de tocar em alguns pontos que também foi falado durante a semana, para depois entrar falar sobre Timóteo. Vamos ler Atos 16, de 1 a 3. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos 16, de 1 a 3. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Amém. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Amém. Vamos ler até aí. Aqui fala, né, de Timóteo, mas antes de entrar para falar de Timóteo, eu gostaria de tocar os pontos, né, que essas duas epístolas trouxe para nós. Não só falou da vida de Timóteo, da experiência dele que ele teve com Paulo, mas também trouxe alguns pontos que é necessário para nós. Amém? O primeiro ponto falou da fé objetiva. Nós vimos durante aquelas mensagens o irmão mostrando o que é fé objetiva, deixou bem claro com aquele desenho do carrinho. Os irmãos lembram daquele que ele fez ali, o desenho do carrinho. A fé objetiva é a fé que está fora de nós. Depois ela entra em nós e se torna subjetiva. Também falou a palavra saudável, ou seja, uma palavra pura, uma palavra sem mistura, que é a palavra que nós recebemos hoje. Graças ao Senhor, o viver da igreja nos dá uma palavra pura. Não tem mistura, não tem fermento. É uma palavra saudável para nós. Amém? Falou também, em contrapartida, das fábulas, genealogias sem fim. Nós vimos que naquela época ali havia muitas coisas que tiravam, né, os irmãos do foco. Hoje não é diferente. Hoje também nós estamos vivendo isso, né? Hoje nós temos aí muitas coisas que o mundo traz para nós que nos tira do foco. Então, irmãos, nós precisamos estar firmados nas verdades. Fora delas, nós somos levados por qualquer correnteza, né? Qualquer coisa que vier nos tira do foco, nos leva distante de Deus. E ali aconteciam essas coisas. Então, também os ensinamentos diferentes, eram muitas coisas que aconteciam naquela época, que tiravam o foco dos irmãos. Então, irmãos, essas duas epístolas mostrou para nós muitos pontos e princípios que nós precisamos estar sempre lembrando para ter um viver que agrada ao Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O encargo dessa epístola, irmão, é nos preparar para o final dos tempos.
Esse que é o ponto principal dessas epístolas. Por isso que elas são importantes para nós. Devemos estar sempre voltando e ruminando essas epístolas. Amém? Muitas vezes a gente só lê quando está no alimento diário. Eu passo aquele período, você já não desfruta mais daquele livro. Nós temos que estar sempre lendo. Porque toda vez que eu rumino uma palavra, eu extraio vida dela. Nós sabemos que a palavra ela se renova a cada manhã, é nova todo dia. A palavra de Deus ela nunca se torna velha. Por isso que é necessário estar sempre ruminando essa palavra. Ó Senhor Jesus. Ela também nos deu uma visão paronâmica, uma visão do alto. Você tem uma visão clara das coisas. Né, como se deve proceder na casa de Deus, como deve ser o nosso viver. Muitos pontos importantes. E também, lá é falado da palavra profética, né? É o que nós estamos recebendo hoje. O Senhor tem nos dado a palavra profética atualmente. É a palavra que nos dá a direção, nos dá a luz, nos mostra o caminho onde nós temos que percorrer. Então, sem essa palavra, é impossível você estar atualizado, né, com o mover da igreja. Sem a palavra profética, nós ficamos perdidos. Ó Senhor Jesus. E a função dela é movimentar a igreja. Ela como, eu digo assim, é como se fosse um combustível para movimentar, ou seja, ela que vai direcionar as direções onde nós devemos ir. Sem a palavra profética, a igreja fica parada. Ela fica estática, ela não move. Para mover, tem que ter palavra profética. E o Senhor tem dado para nós palavra profética. Graças ao Senhor, por isso que é importante, irmãos, estar ouvindo as mensagens que os irmãos têm trazido para nós na sexta-feira, né, no domingo, à tarde, às 7 horas. Então, essas palavras têm nos dado direção. Sem essa palavra, com certeza, a igreja ela se torna uma igreja fria. Porque não há renovo, não há movimento. Então, nós precisamos estar atualizados com a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Ela traz benefícios para o corpo. Ou seja, a palavra mostra para nós que o corpo é a igreja. Cristo é o cabeça. Então, o cabeça manda essas palavras para o corpo. Se eu estiver fora desse mover, eu vou perder esse sinal, né? essa conexão, né? Ó Senhor, por isso nós precisamos estar conectados diariamente com a palavra profética. Senhor Jesus. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Eu gosto muito desse versículo. É um versículo que eu gosto de estar lendo ele sempre. Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ó Senhor Jesus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Senhor Jesus. Se irmão encontrar, pode ir lendo. Amém. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então nós precisamos estar sempre desfrutando, né, da palavra que o Senhor tem nos dado. Não deixando para depois, talvez a gente fale, depois eu assisto. E nós sabemos que o inimigo ele tem usado muitas coisas para nos tirar desse foco. Porque ele sabe que os irmãos que acompanham, a igreja que acompanha, que está alinhada com a palavra profética, ela é uma igreja que vence, é uma igreja vencedora, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que avança. Então, se eu tenho que tirar um tempo para falar agora, eu vou assistir essa palavra, eu vou ouvir essa palavra, para toda a igreja ficar alinhada, né? E tem o alimento diário também. O alimento diário também traz isso para nós. Mas é bom a gente estar sempre desfrutando, não só ouvindo as mensagens, lendo o alimento diário. Eu creio que os irmãos ainda não têm ainda o projeto, né? Livre na minha mão. Se você ainda não tem a assinatura desse projeto, assine. Porque é bom ter esse projeto. Porque além do alimento diário, tem os livros atuais que são lançados, você tem como ler esses livros, que vem tudo no projeto, amém? Senhor Jesus. Por que eu estou falando isso antes de entrar no ponto principal, que é a respeito de Timóteo? Porque são pontos, irmãos, que nós precisamos estar atualizados. Senhor Jesus. E além da palavra profética, há o operar do Espírito. Ontem o irmão Magno falou uma palavra muito rica sobre isso. Viver e andar no Espírito. Então, irmão, nós precisamos estar vivendo. O irmão até falou,
Como é que a pessoa vai andar se ele está morto? Para ele andar, ele tem que estar vivo. Ou seja, ele tem que estar vivendo aquilo que o Senhor tem dado para ele, viver a palavra. Nós sabemos que toda vez que nós desfrutamos da palavra, invocando o nome do Senhor, você entra no Espírito. E aí você consegue andar por esse caminho. Então, aqui é mostrado para nós que tudo na igreja é através do operar do Espírito Santo. Nada na igreja acontece sem o Espírito Santo. Na verdade, uma igreja sem o Espírito Santo é nada. Ela não tem nada. Senhor Jesus, é preciso tudo que nós iremos fazer, irmãos. Estou falando não só na igreja, mas na sua vida secular. Coloca na presença do Senhor, pede o Espírito Santo para te iluminar. O que é que você vai fazer? Se você tem planos, se você tem algum projeto, alguma coisa para resolver. Que muitas vezes nós resolvemos do nosso jeito, achando que é simples. E o irmão também mostrou que depois vem as consequências daquilo que nós fez sem consultar o Senhor, se era a vontade dele ou não. Porque tem coisa que a gente acha que são as coisas grandes, que nós temos que ter comunhão com os irmãos. Irmão, eu estou querendo fazer isso, o que você acha? Irmão, nós precisamos ter comunhão com os irmãos a todo instante. A comunhão nos salva. Essa comunhão, o que é isso? É o mover do Espírito na igreja. Os irmãos foram um, amém. Com certeza vai dar certo. Mas você consultou o Senhor e consultou a igreja. Os irmãos que o Senhor colocou na frente, não é porque os irmãos que estão à frente é melhor do que os outros. Nós somos iguais. Mas o Senhor tem dado direção a quem? Ele dá direção àquele que está na frente. E através do Espírito, o Senhor vem com a preciosa luz dele, ilumina, e os irmãos dão a direção. Amém? Por isso que é de suma importância depender do Senhor em todas as coisas. Não procura andar por si mesmos. Vamos andar no Espírito. Viver e andar no Espírito. E toda operação na igreja é através do Espírito. Senhor Jesus. Tudo que nós iremos fazer, irmãos, nós temos que depender do Espírito. Nos serviços na igreja, se eu sirvo na igreja, não deixe que o seu natural, o seu eu, ache que pode fazer as coisas. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Falar, Senhor, eu estou indo servir o Senhor hoje na limpeza. Eu vou limpar essa parte aqui. O Senhor me dá graça, me dá direção. Irmão, nós temos que depender do Senhor em todas as coisas. Todos os serviços, os irmãos que servem na música, agora também tem outro serviço de transmissão. Dependa do Senhor. Não acha que o irmão veio cá, te alinhou, te deu direção, que você sabe tudo. Nós não sabemos nada. O Senhor que sabe todas as coisas. Então nós precisamos estar alinhados ao Senhor. E como nós alinhamos ao Senhor? Através do Espírito. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler lá Atos capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Atos capítulo 1, versículo 4. Depois do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas se esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Isso aqui, irmãos, isso aqui está falando daquele, ali o Senhor estava pedindo para eles ficarem em Jerusalém, porque ele falou e prometeu a promessa que ele ia mandar o Consolador, que seria o Espírito Santo. Então, eu não vou ler todo o contexto não, mas a gente vê ali que depois que os discípulos receberam esse Espírito, eles estavam no lugar ali fechado com medo. Eles estavam com medo de sair. Mas a partir do momento que eles receberam esse poder, esse Espírito Santo, eles saíram daquele lugar e começaram a pregar o Evangelho. E muitas pessoas foram salvas, muitas pessoas foram curadas. A gente vê Paulo curando, a gente vê Pedro curando. Então, por que isso? Olha só como que o operar do Espírito Santo é de suma importância para nós. Não tem como eu viver a vida da igreja independente disso. Precisamos depender do Senhor
e também depender do Espírito. Eles só saíram daquele lugar quando eles receberam aquele poder, que é o Espírito Santo. E aí avançou por toda a terra, pregando o Evangelho, curando, fazendo muitos milagres. Então, se hoje nós quer ter um viver da igreja vencedor, dependa do Espírito. Senhor Jesus. Vamos ler outros versículos. Aí mais para frente um pouquinho, Atos 2, capítulo 2, versículos de 1 a 4. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essas em outras línguas aqui, muitas pessoas entendem que é aquele falar que as pessoas falam que ninguém entende nada, né? Ninguém entende nada que eles estão falando. E nem eles mesmos sabem o que eles estão falando. Paulo fala isso nas cartas dele aqui, ele fala isso. Mas esse falar em língua, falou em várias línguas aqui, é chateado, era para ter falado, poxa, não era eu que estava na primeiro? Por que agora me colocou para o segundo? E poderia até parar de reunir. Poderia até retroceder a sua caminhada. Mas pelo contrário, ele continuou a mesma coisa. Irmãos, por isso nós temos que estar juntos, sendo um espiritualmente. Os irmãos que estão à frente, né, à frente da igreja, tem que ter esse espírito de unidade. Porque vai tratar algum assunto, se eu tenho uma opinião, o Magno tem outra opinião, o irmão tem outra opinião, o outro irmão tem outra, como que vai fazer o que tem que ser feito? Cada um tem um jeito de pensar. É o que o irmão falou ontem. Já pensou se na reunião cada um escolhesse um horário? Não, para mim vai dar tal hora, o outro não ia ter reunião. Porque, irmãos, a nossa vontade, ela quer prevalecer. E essas coisas, quando acontece, de você estar servindo em tal serviço, você é um coordenador do serviço, e entra o outro irmão, e entra em seu como coordenador, e você sai da linha de coordenador, você não deve ficar chateado. Pelo contrário, você tem que ajudar o irmão, um ajudando o outro, cooperar junto. Ó Senhor Jesus. Porque a igreja, ela é movida através do Espírito, não é através de homens. Homens não fazem nada na igreja, quem faz é o Espírito. E nós precisamos estar vazios de nós mesmos. Senhor Jesus. É assim que Barnabé estava, ele estava vazio de si. Ele sabia que eles foram separados pelo Espírito. Se lá aconteceu isso, essa mudança, é o Espírito. Se mudou de ordem, é o Espírito. Senhor Jesus. Eu toquei muito nesse ponto, irmãos, porque isso acontece no nosso meio, infelizmente, porque nem todos estão tendo o mesmo sentimento, sendo unidos de alma, né, tendo o mesmo Espírito. Muitas vezes a gente é assim, tem dia que você está na carne. Se você estiver na carne, você vai ficar chateado. E nós precisamos ir na presença do Senhor e se arrepender, irmãos. Porque a obra é do Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler um versículo aqui que vai mostrar que Barnabé, a partir do momento que houve essa mudança, está lá em Atos 12. Vai para frente um pouquinho aí. Atos 12. Senhor Jesus. Atos 12. Ó Senhor Jesus. Capítulo 12, versículo 25. Olha essa ordem aqui. Essa ordem aqui estava a ordem que saiu quando eles saíram para a cidade, né? Pela a primeira viagem de Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Olha essa ordem. Barnabé e Saulo. Agora vamos lá para o 13, capítulo 7. Ou capítulo 13, versículo 7, quer dizer. Ó Senhor Jesus. Mais para frente um pouquinho. Estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé
e Saulo. Ainda está a mesma sequência. Diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Agora vamos lá para o 13:46. Mais para frente um pouquinho aí. Em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna. Eis aí que nos volvemos para os gentios. Olha aqui já mudou a ordem. Aqui já mudou. Aqui já é Paulo e Barnabé. Então a gente vê, irmãos, que tudo isso aqui é obra do Espírito. Então, é interessante como que esse alimento diário nessa semana nos ajudou. E são coisas que a gente tem que estar pedindo ao Senhor luz para estar atento a essas coisas. Quando em meu coração começar a surgir inveja, ciúmes, nós precisamos ir na presença do Senhor e limpar isso. Porque essas coisas nos levam a ter divisão na igreja. Nos leva a retroceder, porque essas coisas não agradam a Deus. Isso é coisa do velho homem. E a palavra é bem clara que a partir do momento que eu crio no Senhor, eu sou uma nova criatura. Eu preciso viver no novo homem. Se eu ainda estou vivendo no velho homem, preciso ir na presença do Senhor e se arrepender imediatamente e voltar. Ter um viver novo. Uma nova vida na presença de Deus. Infelizmente, nós somos enganados por essas coisas. Do nada está surgindo no nosso coração. Então tem que pedir, Senhor, me guarda dessas coisas. Por isso que Paulo viu em Timóteo um jovem, tinha a mente pura, um coração puro, uma consciência sensível. Olha quantas qualidades tinha esse jovem. Irmãos, talvez a gente vai dizer, poxa, mas ele já era tudo isso? Mas porque ele teve um viver na palavra. Por isso que é necessário os nossos filhos estar desfrutando da palavra do Senhor. Na nossa casa, está inculcando a palavra do Senhor nos nossos filhos. Para que quando o Senhor chamar eles já tenham uma natureza trabalhada. E Timóteo foi assim. Com 15 anos de idade, o irmão colocou aqui no alimento, com 15 anos de idade ele foi chamado. Batizou, recebeu o Senhor com 15 anos. Com 18 anos já estava tomando conta de igrejas. Estava tomando conta, ele trazia todo o relato para Paulo. E Paulo confiava nele. O que o irmão compartilhou aqui. Confiava nele, porque sabe por que Paulo confiava nele? Porque Paulo via nele sinceridade, pureza. E nós precisamos ter isso. A igreja hoje precisa desse modelo. Irmãos de coração puro, uma mente sensível, pureza, ser verdadeiro. Fala sempre a verdade. Nós sabemos que muitas vezes a gente fala, vai dar uma mentirinha, essa mentirinha aqui não é pecado, não, irmãos. Toda mentira, o pai dela é o diabo. A palavra fala para nós. Então, tem coisas dentro, eu vou mentir um pouquinho, mas não pode mentir de forma alguma. Porque nada disso procede de Deus. E Paulo via em Timóteo sinceridade, era um irmão sincero, verdadeiro, tinha uma mente pura, ou seja, ele não, os jovens, né, que estão aqui, os jovens da igreja em Carlos Chagas, não deixe que o mundo enche a mente de vocês de impureza. Porque o Senhor precisa de cada um de vocês. Cada um dos jovens da igreja em Carlos Chagas, o Senhor vai precisar. Você precisa estar com a mente pura. Um coração puro. Não se contaminar com as coisas desse mundo. Nós sabemos que o mundo oferece muitas coisas que contaminam. Os jovens, principalmente. Nós também não estamos fora disso. Se nós não tiver cuidado, também nós somos contaminados. Todos nós. Então, mas essa palavra, ela é uma palavra voltada mais para os jovens. Dá um exemplo aqui de um jovem exemplar que o Senhor usou muito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui fala que toda a família de Timóteo foram ganhas com
como o viver de Paulo. O testemunho que Paulo dava mais Barnabé, eles viram aquilo ali e o Senhor foi ganhando eles. Olha que importante é viver a palavra. Paulo e Barnabé, eles viviam a palavra, irmão. Tinha um viver adequado. Um viver que as pessoas almejavam ser igual a eles. E assim se atraiu a avó e a mãe de Timóteo. A avó Lode e a mãe Eunice, né? Então, foi quando Paulo estava ali em Icônio, Listra e Derbe. Foi ali que eles viram tudo que Paulo fez. E então o Senhor, através da palavra que Paulo pregava, ganhou o coração da família de Timóteo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Olha só, era um irmão que tinha uma boa recomendação dos irmãos da igreja. É aquele irmão que os irmãos falam assim, os irmãos responsáveis falam assim, não, esse daqui pode ir para tal cidade que ele vai dar conta de lá. Ele vai cuidar da igreja. Irmãos, é muita riqueza nesses pontos aqui, nós precisamos estar desfrutando. Os jovens desfrutam dessa palavra com realidade. Nós temos que aprender a imitar pessoas, não imitar as pessoas deste mundo caído, mas imitar aquele que tem a vida de Deus. Aquele que expressa Deus, nós temos que imitar. Ó Senhor Jesus. E com certeza, se os jovens fazerem isso, o Senhor vai te usar muito, mas muito mesmo. E vai confiar algo grandioso, igual confiou para Timóteo. Igrejas para cuidar. Um jovem de 18 anos cuidando de igrejas. Que responsabilidade. Mas ele tinha bagagem para isso. E ele foi aperfeiçoado na prática, junto com Paulo. Outro ponto importante. Tem que estar junto dos irmãos que estão à frente da obra. Os irmãos responsáveis têm que estar juntos, por isso tem que ter cumplicidade entre nós. Né? Os jovens com os irmãos têm que ter essa cumplicidade, senão vai ser complicado ser aperfeiçoado. E na medida que você está ali junto com os irmãos, você vai aprendendo também. Vai sair para pregar o evangelho, o irmão chama 2 jovens, vamos ali comigo pregar o evangelho. Que você chega lá, só invoca o nome do Senhor, mas você está junto do irmão, está aprendendo. E assim foi Timóteo. Ele era junto, eu estava sempre junto de Paulo. Senhor Jesus. Então, todos os jovens da igreja em Carlos Chagas, o Senhor tem um propósito para cada um de vocês e vocês devem abraçá-la. Essa oportunidade que você está tendo hoje de desfrutar da palavra do Senhor. Essa palavra riquíssima. Na minha época, na minha idade deles, eu não tive. Na verdade, meu pai e minha mãe nem falavam de Deus quase. Eu falava de vez em quando, Deus abençoe essas coisas, mas não desfrutava, não tinham viver um ambiente da palavra. Eu sei também que alguns jovens aqui, os pais também não reúnem, né? Mas eu creio que em breve eles vão reunir, porque vocês tomaram posição. E quando um toma posição na família, o Senhor ganha toda a casa. Amém? Vocês não podem desistir. Prossiga nesse caminho, invocando o nome do Senhor, vivendo a palavra. Amém? E com certeza vocês vão ser os Timóteos do futuro, né? Graças a Deus, e o Senhor nos dê graça, né? Dê graça a cada um de nós a cuidar deles, né? Cuidar dos jovens. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. Aí bem para frente. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, 18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto. Combate firmado nelas, o bom combate. Olha só. Olha o que Paulo fala com Timóteo aqui. Este é o dever que te encarrego. Ó Senhor, é só aí. Vamos ler o 19 para completar. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram ao naufragar na fé. Ó Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus. Aqui, irmãos,
fala que aqui ele já tinha sido antecipadamente fosse objeto de profecia. Por quê? Quando Paulo chamou ele para a obra, para ir junto de Paulo, os irmãos impôs as mãos, né, sobre ele, e ele orou. Ou seja, deu para ele a unção do Espírito. Então ele era um jovem, já recebeu essa unção que vem daqueles que o Senhor confiou à frente da igreja. Não é que os irmãos, igual eu falei anteriormente agora, não é que os irmãos tá na frente da obra é melhor do que os outros irmãos. Não é isso. Mas a responsabilidade de conduzir a igreja, de ungir os irmãos, está nas mãos dos irmãos líderes. Essa responsabilidade. Então Timóteo recebeu isso, ou seja, antecipadamente, para você já foi ungido. Então você tem todo o poder nas mãos, vai em frente. Senhor Jesus. E aqui ele fala, mantendo fé e boa consciência. Paulo sabia que ele já tinha isso, mas precisava manter. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente está bem, espiritualmente falando, você está bem na fé. Mas acontecem algumas situações que você acaba retrocedendo. Você perde aquela fé que você estava ali, né, firmados. Ali, ele estava firmado, ele sabia que ele já tinha essa fé e tinha essa boa consciência. Porque ele era um jovem com uma consciência pura. Mas ao chegar naquele lugar que ele foi mandado, que ele estava sendo mandado para, eu creio que foi para Tessalônica, né? Aqui não está falando, mas eu creio que seja para Tessalônica. Ou seja, um lugar que tinha muitas coisas que podia, ele sendo jovem, podia tirar ele desse foco, esfriar a fé, tirar essa boa consciência dele. E aí, igual ele falou, muitos, né, naufragou na fé, porque não permaneceu, quer dizer, firme nessa fé, tendo essa boa consciência. Então, nós precisamos estar sempre consultando, né, ao Senhor, e Ele vai dar luz sobre a minha consciência, como minha consciência está. Talvez, irmãos, a gente não faz as coisas, mas vem no pensamento, a mente está cheia de coisas que não agradam o Senhor. Então, nós precisamos estar sempre limpando a nossa mente. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vamos ler lá 1 Timóteo aí mesmo, 1,19. Um pouquinho para frente aí. Nós já lemos já. Amém. Ó Senhor Jesus, vamos avançar aqui. Senhor Jesus. Sabe por quê, irmão? Quando a gente não tem essa consciência sensível, ou seja, uma consciência pura, as ações, né, que acontecem, que entristecem o espírito, nos leva, o nosso espírito acaba ficando abafado. Abafa o nosso espírito, e aí você não consegue mais ouvir o Senhor. O Senhor fala, e você não consegue ouvir. Por isso que tem hora que você desfruta da palavra e não consegue compreender nada. Naquele momento, o seu espírito, alguma coisa te levou a amortecer esse espírito. Ele está mortificado, ele está coberto. Então, você não consegue tocar na palavra. Então, poxa, eu já vi muitos irmãos falarem, eu desfruto e não entendo nada, o Senhor não me fala nada. Eu oro, o Senhor não me responde nada na palavra. Por quê? Alguma coisa que fez e o espírito ficou amortecido. Por isso nós precisamos estar sempre na luz do Senhor. Senhor, qual o pecado que está em mim, que está de impedido de eu te conhecer mais, de receber as revelações da palavra? Porque isso acontece, tem pecados que nos tira, que nos abafa e tira esse poder do Espírito de te revelar a palavra. E aqui, trouxe esse ponto para nós. Esse irmão Timóteo, ele cresceu espiritualmente porque tinha consciência limpa, uma consciência sensível. O Senhor falava, ele entendia, ele compreendia, ele recebia, ele ganhava luz na palavra. Porque a mente dele estava sensível, estava ali, como diz, esperando tudo que o Senhor mandava, ele captava. Então nós precisamos ter essa consciência sensível. Não deixar que as coisas ao nosso redor cauterizem essa consciência. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E foi falado para nós que ele era tímido. Ó Senhor Jesus. Timidez
Irmãos, todos nós, eu mesmo sou muito tímido. Todos nós somos, os irmãos que falam a palavra aqui na frente, a maioria são tímidos. Sabe por quê, irmãos? A timidez ela é algo que, em muitos momentos, não é bom. Mas eu vejo que para falar a palavra você tem que ser tímido. O que eu quero dizer isso? Porque se você, para aquele irmão extrovertido, que não tem timidez, você vai usar a sua capacidade. Você não vai depender do Espírito. É igual o irmão Magno falou ontem. Quando a gente vem falar a palavra aqui, realmente é complicado, a gente fica preocupado. A cabeça do irmão dói direto. A minha também tem hora que dói, porque eu preocupo. Senhor, o que eu vou falar? O que eu vou falar amanhã para os irmãos? Qual a direção que o Senhor vai me dar? Ou seja, eu dependo do Senhor. Eu não vou falar nada de mim mesmo. E quando essa timidez não tem timidez em mim, eu vou chegar aqui e vou falar abertamente. Eu vou ler a palavra e vou falar tranquilo. Senhor Jesus. Então nós precisamos depender do Espírito em todas as coisas. E uma pessoa tímida é assim. Para vir aqui na frente não é fácil. Trazer a palavra para os irmãos, para a igreja, você ali elaborar uma palavra, não é fácil. Mas é fácil só você pegar o alimento diário e copiar. Não, você não vai copiar o alimento diário. Você vai falar aquilo que o Senhor te deu no alimento diário. Você vai falar daquilo que você ganhou, não é do que está na palavra lá, copiar. Você vai ler a palavra, tem alguma passagem na palavra que você quer trazer para a igreja, você vai desfrutar daquela passagem e vai ganhar a vida nela. Não é pegar a passagem e trazer para a igreja. Olha só como que é diferente. E talvez eu, não sendo tímido, eu vou trazer isso. Uma palavra sem vida, não depender do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor. Eu lembro que uma vez eu elaborei uma palavra, escrevi tudo no papel bonitinho. Eu não sei o que aconteceu, esse papel sumiu. Eu cheguei aqui na hora que eu abri a Bíblia, achei que estava dentro da Bíblia, nada do papel. Procurei, falei, Senhor Jesus. Aí nessa hora, as pernas começam a dar uma tremedeirinha, você fala, Senhor, o que eu vou falar? Porque você estava... É claro que a gente desfrutou do alimento diário durante a semana, você desfrutou da palavra. Mas tinha versículos que eu precisava, eu tinha que ter, eu não ia lembrar de todos os versículos. Eu tinha que estar tudo anotado ali, para na hora o papelzinho vai e some. Eu falei, Senhor Jesus. E eu comecei a ficar preocupado, só que depois eu falei, Senhor, toma conta. Você vai me direcionar, né? Tudo está nas mãos do Senhor. Agora, o que eu li, o que eu não sei de nada, você vai falar. E aí dependi do Senhor e graças ao Senhor fluiu a mensagem. Aí, se eu fosse uma pessoa que não tinha essa intimidade com o Senhor, o que eu ia fazer? Eu ia ficar, o irmão, sumiu aqui, o que eu vou fazer, irmão? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Porque é assim as coisas do mundo, não é? É assim as coisas do mundo. Você vai fazer uma apresentação na escola, por exemplo, você ensaia aquele trem, para sair do jeito que você ensaiou, tem que sair lá. E se houver algum erro, vixe, nós dá uma frustração danada. Mas na vida da igreja é diferente, nós temos o Espírito. Ó Senhor Jesus, aqui é diferente. Nós temos que depender do Senhor. Serviço de música, muitas vezes está ali servindo, né, irmã Fabiana? Até hora que acontecem umas coisas, eu falo, Senhor Jesus, e agora? O Senhor toma conta, o Senhor vai direcionar tudo. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo, ele que dá direção, ele que mostra o que deve fazer. Isso, irmãos, é depender do Espírito. E eu quero sempre estar com essa timidez, sempre dependendo do Espírito em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Por isso que Timóteo foi usado muito pelo Senhor. Era uma pessoa tímida, tinha medo de falar. Mas eu creio que quando o Espírito tomava conta dele, ele falava muito bem. E todo mundo compreendia. Era luz para todos. Se não fosse assim, Paulo não mandava ele para as igrejas. Ô, Timóteo, vai para a igreja, toma conta lá para mim. E Paulo confiava nele. Era uma responsabilidade grande para um jovem, era de 18 anos. Era algo grande. Mas ele precisava ser aperfeiçoado. Ele era um cooperador de Paulo. Então, irmãos, ele foi usado muito pelo Senhor, mas porque ele era uma pessoa que dependia totalmente do Senhor, totalmente do Espírito. Ó Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus. Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Olha que versículo rico. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha, não é espírito de covardia, então. Por que Timóteo ele ia tranquilo? Paulo mandava ele ia. Porque nele não havia um espírito de covardia. E Paulo falou, você não pode ter esse espírito de covardia em si, não. Você tem que ter esse espírito de poder. Olha que espírito, aqui está em letra minúscula, ou seja, é o espírito humano. Senhor Jesus. Não de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha, de poder, mas também nós temos que ter amor, mas também tem que ter moderação. Ter equilíbrio. Ser uma pessoa equilibrada em todas as coisas. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas e a gente acaba passando dentro do limite. Vai além ou então fica aquém. Nós temos que ser moderados. Senhor, Jesus, o serviço da igreja é assim, mas nós temos que ser moderados. Aquele livro, tem um livro Como Se Vir a Deus. Aquele livro é riquíssimo. Fala em cima do livro de Levítico, né? Fala que as tábuas ali do tabernáculo eram iguais. Tamanho e largura eram iguais. Ela não era nem a mais, nem a menos. A mesma coisa somos nós temos que ser iguais para servir o Senhor. Ser iguais. Aí o irmão fala, mas eu tenho mais conhecimento da palavra, eu vou falar a palavra do jeito que eu tenho conhecimento. Não, você tem que pedir ao Senhor sabedoria e discernimento no Espírito para ver o que a igreja está precisando. Não é você vai falar o que você tem capacidade de falar. Você tem que trazer uma palavra para a igreja que vai ser útil para os irmãos, para a igreja, para o corpo. Senão você vai trazer uma palavra que está muito elevada, os irmãos não vão compreender, não vão entender. Ou seja, você passou do ponto. Você não teve moderação na palavra. Você passou a mais. Ou então você traz uma palavra que está a menos. Então nós precisamos ter, olha só que importante, até para a gente trazer uma palavra para a igreja, nós precisamos consultar o Senhor. Senhor, qual a palavra que o Senhor quer que eu fale? Eu tenho desfrutado do alimento diário. Mas qual palavra o Senhor quer que eu fale? Já aconteceu, eu já vi o irmão Marquinhos falar várias vezes. E ele veio aqui para Carlos Chagas e preparou uma palavra. E quando chegou aqui, ele olhou para a igreja, olhou para os irmãos. Ele não falou nada do que ele tinha preparado. O Espírito deu outra direção. Olha só. Ou seja, talvez a palavra que ele preparou estava muito além. Então, o Espírito, né, através do Espírito Santo, a unção tocou nele, que aquela palavra estava a mais. Então, ele precisava falar aquilo que os irmãos iam compreender, os irmãos iam ser tocados. Então, irmãos, nós temos que pedir sabedoria ao Senhor o tempo todo. Senhor, me dá sabedoria. Eu estou falando da palavra, mas nos serviços da igreja. Em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Vou avançar aqui que o tempo está indo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. E Paulo sempre estava incentivando Timóteo. A gente vai ver o relato aqui. Paulo estava sempre incentivando Timóteo. Timóteo, vai em frente. Você tem um espírito de poder em si. Está dentro de você. Usa esse poder. Irmãos, nós temos que estar incentivando um ao outro também, viu? Incentiva os irmãos. O irmão que está do seu lado, o irmão que você tem mais, está mais perto de você. Nós temos que também incentivar os jovens. Nós sabemos que todos nós erramos, todos nós falhamos. Às vezes a gente quer as coisas perfeitas, né? Quer tudo certinho. Mas, muitas vezes não vai acontecer assim. E aí, o que acontece? Nós precisamos falar, Senhor, toma conta, Ele vai direcionar as coisas, vai dar tudo certo. E confiar aos jovens serviços, incluir os jovens no viver da igreja, no serviço da igreja. Eu vejo que o Senhor tem aqui em Carlos Chagas, né? A igreja em Carlos Chagas tem praticado essa palavra, né?
Os irmãos jovens estão sendo incluídos nos serviços. Aí talvez ele fale assim, mas o jovem ele é imaturo, ele ainda não tem crescimento espiritual, ele vai errar. Irmãos, mas a gente só aprende errando, né? Não? Você erra, você tem que... Aí você errou, você fala, poxa, errei aqui. Mas no que eu errei? Aí você volta atrás e vai procurar consertar aquele erro. Então vai aprendendo. Nós vamos ser aperfeiçoados na prática, igual o Timóteo foi. Creio que ele errou também. Todos erram. Né? Então a gente todos nós precisamos dessas oportunidades para os jovens. Né? Aqueles que estão chegando também, dá oportunidade. A igreja ela precisa ser uma igreja de inclusão. Né? Está sempre incluindo pessoas novas na obra. Porque senão, preparando líderes, né, também, eu lembrei de um ponto aqui importante. A palavra que nós a palavra, desfrute da palavra, né, que a gente estava fazendo no sábado, né, irmão? Infelizmente aqui em Carlos Chagas não fluiu. Estava falando com todos os varões para preparar a palavra do final de semana. Olha que rico que era. Cada um trazia um pontinho do alimento diário e formava a palavra. Mas infelizmente aqui não deu certo. Mas o Senhor está tocando essa tecla. O irmão Marquinhos, toda vez que vem, fala. O labor, cadê a reunião de labor, irmãos? Reunião de labor. Então, por que isso? Você preparar novos irmãos para estar aqui profetizando a palavra. A igreja ela tem que estar sempre renovando. Senão, se eu ficar aqui direto, daqui a um dia não estou aguentando, estou velho, e quem vai ficar no meu lugar? Ou acontece outra coisa que eu preciso sair, ninguém sabe. Quem é que vai ficar aqui no lugar para estar trazendo a palavra? Aí eles vão falar, mas a obra não para. Sim, o Senhor tem os caminhos dele. Mas nós precisamos preparar as pessoas, preparar pessoas para profetizar a palavra, preparar líderes. Então, um dos itens que nos leva a preparar pessoas, um deles é a palavra, o labor da palavra. Né? Nós precisamos, depois o Senhor vai dar graça de estar fazendo essas reuniões com os irmãos, para ter novos irmãos trazendo a palavra. Porque aí não fica pesado. Todos servem. Que maravilha, né? Todos servindo. Já pensou todos os varões da igreja em Carlos Chagas servindo? Que maravilha aqui servindo a palavra. Que coisa maravilhosa. E Deus quer isso, viu, irmãos? Ele quer isso na igreja. Ele quer pessoas, sempre pessoas novas, né, ali servindo ao Senhor. E aqui, foi falado para nós esse item, que nós precisamos incluir as pessoas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, tem muitos pontos, mas o tempo está indo embora. E eu vou deixar um tempinho para os irmãos compartilhar também. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Tem muita coisa para ser falada aqui, mas o Senhor na próxima vai dar graça de a gente falar. Amém? O Senhor seja conosco, né? Nos dê esse coração que tinha, né? Essas pessoas, o Timóteo, o Paulo, um coração de busca, um coração de anelo pela palavra do Senhor, pela obra de Deus. Nós precisamos ter isso no coração, né? Buscar sempre renovo espiritual, depender do Espírito. Ó Senhor Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus.